Pessoal, vocês já sentiram que muitas vezes as leituras de tarô soam vazias e sem conexão com as cartas? Isso acontece porque falta uma estrutura, uma espinha dorsal que une os significados. E a Cabala, ela é justamente essa estrutura. Ela é o mapa do tarô, né? No vídeo de hoje vamos mostrar como a primeira Keter, ela está associada aos ases. E é o benefício que se dá quando estudamos a Cabala junto com o tarô para as nossas leituras, que a gente sai de um nível superficial e entra de um nível de maior profundidade. Eu fiz um mapa para seguirmos o roteiro dos nossos estudos sobre o que sobre a conceituação da Cabala e, por incrível que pareça, muitos pensam que a Cabala é uma religião. Porque, na verdade, ela realmente nasceu do judaísmo com a interpretação da Torá, né? E muitas pessoas também têm esse lado preconceituoso, porque a Cabala ter vindo de um lado judeu, infelizmente tem esse preconceito, deixam de estudar a Cabala. Mas só que a Cabala, quando você vê ela como um mapa, como um guia na sua jornada espiritual, ou seja, na jornada do homem perante o infinito, e ela também, por ser estudada por diversas crenças, né, como cristãos, esotéricos, estudiosos da mente humana, né, correntes também da esquerda, da direita, usam a Cabala, devemos ver esse mapa, né, como um guia que facilita não só a nossa jornada, como já disse anteriormente, mas também orientar as outras pessoas num jogo de tiragem de cartas, porque deixa de ser aquele sentimento de decoreba e passamos a vincular o significado de cada sefirá, né, com as cartas do tarô, né? E para exemplificar melhor, vou fazer uma conexão aqui com a Cabala. Mas antes disso, eu vou fazer uma definição, né, para ficar bem mais fácil. Vamos imaginar que a criação do universo seja uma grande sinfonia, né? E a cabala aqui, o mapa cabalístico, seria essa grande partitura. É como se você tocasse a música do universo e compreendesse nesse significado aqui. Podemos ver também esse mapa como uma estação de linha de trem, né? Cada sefirá dessa representa uma estação e as linhas são as conexões, né, das linhas do metrô, por exemplo, e cada local que você está seriam os níveis de consciência que você avança. Um outro exemplo também, para não ficar tão repetitivo, seria aquele jogo de quebra-cabeças, né, quando você tem um mapa como um todo, e o mapa ali do desenho ali que fica na caixa ali do quebra-cabeça seria a cabala. E as pecinhas, cada as pecinhas daquela seriam, na verdade, o caminho. Sem aquele mapa da caixa, o seu caminho seria muito mais árduo, você nem sabe qual que é a imagem que representa, né, esse mapa. Então a cabala para nós não deve ser vista agora como sentido religioso, mas como um mapa, um guia que vai auxiliar não só a gente, como outras pessoas no caminho, na jornada espiritual, onde cada um se encontra. Como a conexão da cabala aqui com o tarô, né, os arcanos maiores, eles representam, na verdade, o caminho, né, o caminho, por exemplo, o mago, o caminho um, a sacerdotisa, né, os arcanos maiores seriam os caminhos que vamos avançando de níveis de consciência, né, e os arcanos menores seriam, na verdade, as próprias sefirás, Keter, que seria os ases, Rokma, que seria os dois, e assim por diante, né? E muita gente não dá tanto valor aos arcanos menores, mas os arcanos menores têm uma importância grandiosíssima, porque eles refletem o nível de consciência de cada sefira
no mapa cabalístico, né? E quando voltamos aqui, ó, aquela leitura que vocês tinham de ficar perdidos, agora isso se acaba, né? Porque agora cada asis vai representar o significado profundo de cada Keter. Isso numa leitura, você já não se pega mais a decoreba. Agora é o significado de Keter se mostrando nos próprios ases e traz uma simbologia muito grande, porque você, ao bater o seu olhar no asa ali, e de acordo com o problema do consulente, você vai buscar pela simbologia. Aí você já começa a fazer não mais, né, uma consulta superficial, mas entra em profundidade, com a clareza, né, uma clareza espiritual, e vai virar para vocês e também para o consulente uma, né, uma ferramenta de evolução. Então, pessoal, para concluirmos sobre esse conceito de cabala, a cabala, então, ela pode ser uma teoria, né? Uma teoria que explica de onde vem essa energia, e o tarô é a prática, que mostra onde essa energia se manifesta juntos. Revela um mapa completo da jornada da alma. E agora vamos adentrarmos na Sefira Keter. A maioria das pessoas, se você for ver, entende Keter como Deus do céu separado de nós, né? Vamos compreender essa natureza aqui. Vou te mostrar, por exemplo, o exemplo do peixe, né? O peixe, ele experimenta a água sem consciência. O ser humano pode experimentar Keter com consciência, né? Ou seja, Keter já te dá uma ideia de fonte, fonte de tudo que existe, a eternidade, sem começo e nem fim. Ela é inefável, não pode ser descrito completamente. Onipresente, presente em tudo. Seria como se fosse, para quem já estudou, ela é o todo do Caibalion, que se encaixa no mapa mundi de Keter. Engraçado porque quando vemos, né, deixa eu voltar aqui na esfera Keter para já começarmos a meditarmos sobre ela. Quando vemos em Keter, né, Keter, na verdade, deixa eu só voltar aqui um pouco. Muitas pessoas entendem Keter, né, como algo separado, como um vazio. E Keter, na verdade, não é um vazio, né? Ela é todas as possibilidades que não se manifestaram ainda. E, por exemplo, as religiões que separam Deus do homem, na verdade, elas fazem um caminho inverso, porque em Keter tudo é conectado em Keter, né? Ela é o exemplo, é a semente de todas as possibilidades das árvores universais. Nada se manifestou em Keter, mas tudo está dentro dela. Então, falar que Keter é um vazio é errado. Separar a divindade de Keter é errado, porque Keter contém tudo que não se manifestou ainda. Ou seja, nós aqui somos manifestação de Keter, com infinitas possibilidades do que viemos, vamos, né, vamos a ser em Keter. Deixa eu trazer uma parte, um exemplo para ficar mais claro em Keter. Vamos lá. Keter, para ficar mais claro, vamos trazer um exemplo bem simples. Keter seria uma semente invisível. Ela contém as florestas em potencial. Aqui dá um exemplo muito bacana para a gente entendermos Keter, porque Keter, na verdade, é a luz branca primordial que contém todas as cores do arco-íris, mas ainda não se separou em nenhuma cor. Como se dentro de Keter existisse o azul, existisse o preto, todas as cores que não se manifestou ainda, que não se manifestaram ainda. É a presença que existe antes de você se identificar com qualquer personalidade, emoção ou história. Antes do nascimento, éramos Keter. Durante a vida, somos Keter. Após a morte, seremos Keter.
É interessante quando voltamos em Keter, que Keter, na verdade, são as potencialidades do universo e um vir a ser de Heidegger. Aqui eu vou aprofundar um pouquinho na questão do Heidegger, porque Heidegger, dentro da filosofia, não sei se vocês conhecem a filosofia, Heidegger desenvolveu uma teoria chamada Dasein, ou Dasein, que é o ser humano aí que permite o mundo aparecer. É o ser humano diante de todas as suas possibilidades, né, nesse mundo material. É a jornada do próprio ser humano em consciência com ele mesmo e com os outros. Keter seria o Dasein, porém é o Dasein do universo, seria as infinitas possibilidades de manifestação no universo material. Vamos ver aqui uma parte de Keter. Eu gostaria de lembrar também que Keter, dentro do ponto de vista aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês que o nosso canal não é um canal superficial, não. É um canal que envolve, né, a filosofia, o esoterismo e a espiritualidade, né? Tudo conectado junto. É como Eliphas Levi já dizia. Antes havia essa separação entre fé e razão, né? Agora não. Agora é possível conectar com, né, os dois princípios que nós achávamos que eram antagônicos, agora eles se complementam, né? A racionalidade com a espiritualidade. Então, Keter pode vir também ser aquele lá em Aristóteles, né? Que é a ideia de potência, né? O ato e potência. Keter seria todas as potencialidades, né? Nós em ato agora, somos uma potencialidade de Keter, entendeu? E quando partirmos, nós não iremos para o nada, nós voltamos novamente para Keter. Né? Então agora, quando você vê a conexão de Keter com os ases, fica bem claro agora eu vou te passar o segredo, que Keter, que os ases, na verdade, deixa eu trazer aqui, que os ases, na verdade, nessa sefirá aqui, ó, os ases não são, ó o segredo, os ases não são o 1, mas os ases são o 0. Os ases são todas as possibilidades de Keter, entendeu? Quando Keter, ela vem para, ela se manifesta, um as, por exemplo, um as de paus, por exemplo, se apresentou numa tiragem de carta, ali não é o início de, né, de alguma coisa acontecendo, não. Mas é uma possibilidade do elemento fogo. Uma possibilidade, não quer dizer que ele vá se manifestar, mas é uma possibilidade de que ele possa existir dentro daquele problema que o consciente quer resolver. Então, para ficar mais claro, podemos ver Keter que não existe um as de copas, né? Existe sim, Keter se manifestando como as de copas. Agora você vai pegar um baralho, né, do seu agrado, você vai olhar para a carta e vai repetir: este não é um as, esse é Keter vestido de elemento as. Sinta a diferença na sua percepção. Então, pessoal, os as, repetindo novamente, eles não são o começo, os ases não são um, mas o zero, cada qual seguindo suas infinitas possibilidades dentro do seu elemento. Os ases são potencialidade original de se tornar alguma coisa em específico. É como se fosse a semente do dragão que possui todos os voos, chamas e poderes. Viu que quando você faz uma leitura do as e é bem superficial quando você fala, é o início de alguma coisa, é o começo de alguma coisa. Não, não é o começo e início. São todas as potencialidades dentro do que representa aquele elemento, por exemplo, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar e o elemento terra. Então, antes da leitura, era feita por decoreba. Agora, as palavras, como começo, início, agora o significado dos as ele ganha uma profundidade e assim são chamados de potencialidades e manifestações de Keter.
Os ases são um canal de manifestação, um presente direto da fonte. Não se separa do todo. É Keter agindo através de você. Seu tarô tem profundidade cabalística, né? Então, quando você sair um as, é como se tivesse, você fosse o mentor da pessoa. Ó, é Keter te mostrando isso. É Keter te mostrando o caminho. Saiu o as, não é um começo, é um, é um presente de Keter, né? Eu acho muito interessante isso, porque quando observamos Keter como infinitas possibilidades, e os ases também, trazendo suas possibilidades dentro de cada elemento, você começa, como poderia dizer, você começa a meditar, você não tem um significado. Então a carta ali, o asa ali, ele vai te dar uma infinita, né, uma infinita dimensão aí de possibilidades que, se você não tiver conectado realmente ali com, com o consulente, com a pessoa que quer a pergunta, você não consegue desenvolver, né, o que realmente a carta ali ela significa, né? Então, pessoal, Keter possui todas as possibilidades possíveis e os ases possuem possibilidades específicas. Um exemplo bem simples para ficar claro sobre a Keter e os ases. Keter seria, na verdade, né, todos os livros da biblioteca. E os ases são livros específicos que você não leu. Interessante isso, porque John Fortune ele fala que entender a dimensão de Keter é complicada, porque como a primeira sefirá, né, da primeira manifestação, e não ter um elemento material para se dar como exemplo, o entendimento fica muito complexo. Mas é quando a manifestação dos ases sai, ela já começa a nos dar uma orientação. E entender Keter é esse caminho que nós devemos buscar. Pois é, pessoal. Então, Keter, ela seria, por exemplo, todos os livros da biblioteca, com todas as suas potencialidades. E os ases, na verdade, seriam os livros específicos que você não leu, né? Estamos aqui no As de Copas, o elemento água, que saiu numa tiragem de cartas. Esse As em Keter seria, na verdade, muita gente. É isso que eu queria voltar com vocês aqui. Esse As, muitas vezes, quando sai numa tiragem de carta, a pessoa pensa que é um novo amor, um novo relacionamento específico. Mas não é, não. Né? Quando sai uma carta como um As de Copas na leitura, esse presente de Keter, Keter está dizendo para você: toma, isso aqui é o amor incondicional, é o amor puro. Dentro da linguagem, não é o amor Eros. Eros vai se manifestar lá em Bina, quando há a separação das energias. Mas aqui é todas as possibilidades do elemento água se manifestando em Keter. Então aqui é o amor ágape, o amor incondicional. E esse amor ágape incondicional não é o amor Eros, né? E esse amor Eros, ele vai se separar lá em outras sefirás que vamos falar mais na frente em outros vídeos, né? A semente pura do amor incondicional, eu já falei que é o as, é a capacidade de amar em estado puro. Amor ágape, né? Que todo mundo já está acostumado, os estudiosos do esoterismo sabem. O amor universal. O amor Eros que não se manifestou ainda. É o amor próprio ao trabalho, né? Eu falo isso porque muitas pessoas, quando vai fazer uma tiragem comigo, eu particularmente não faço mais tiragens, né? Muito específicos, tem que ser para uma pessoa muito querida que eu tiro. Eu uso o tarô agora, mas é para minha jornada, né? A ascendência da minha jornada espiritual. Eu tiro para mim mesmo. Quando sai uma carta, eu vou meditar dentro
do que saiu na Sefirá, né? Se saiu, por exemplo, um as para mim, eu medito sobre minha jornada nesse momento, nesse as, o que representa o significado de Keter com as. Então eu uso mais como sentido prático para mim, mas pode auxiliar muito na sua leitura. Deixa eu voltar aqui novamente. Muitas pessoas tiram, né, fazem uma consulta sobre Carlos, como é que vai ser em relação ao meu trabalho? E quando sai um elemento, né, um as de copas, a primeira pergunta é o início, né, de um bom trabalho? Não, não é início. São todas as potencialidades de um amor, né, incondicional. Então, quer dizer o seguinte: a primeira questão que a gente tem que voltar para a pessoa, esse trabalho, essa pergunta que você quer fazer sobre seu trabalho, ela envolve o amor próprio? Você realmente se identifica com o seu trabalho? É isso realmente que você quer? Ou você está procurando esse trabalho só por questões financeiras, mesmo odiando e mesmo não gostando? Então, a leitura do tarô ela passa a ser com maior profundidade. Você já começa a auxiliar o consulente na sua jornada, né, espiritual. E muitos pensam também que a cura da alma e não do corpo. Faz sentido, embora seja muito conectado. Não se fala se vai curar ou não. Isso é importante porque ele mostra o caminho de como enfrentar a doença. Ah, isso aqui é importante porque muitas pessoas, por exemplo, em caso um câncer ou alguma doença, né, de difícil, né, que seja uma situação muito difícil de lidar, e a pessoa vai consultar o tarólogo e pergunta: eu vou me curar do câncer? E sai um as de copas. Então, essa é uma. Se você falar que vai ou não, seria uma irresponsabilidade né, irresponsabilidade, uma falta de caráter e ética do próprio tarólogo, né? Você não pode falar isso, né? Você não deve falar, porque o amor incondicional de Keter ele não vai te curar o câncer, porque o amor incondicional ele é para a própria pessoa se cuidar, ou seja, é aquele amor que é o cuidado consigo mesmo e com a mesma devoção que uma mãe cuida de um filho doente, né? Porque quando a pessoa descobre uma doença, né, ela pode cair num estado de sofrimento terrível, a sua se desestabilizar, colocar a culpa em todo mundo, mas não. Uma criança, por exemplo, trouxe o exemplo da mãe com o filho. Uma criança doente, por exemplo, quando a mãe vai cuidar do seu filho, ela prepara tudo com carinho, acompanha a evolução, acompanha o que a criança realmente precisa. E quando sai um as dessa natureza para uma pessoa que tem esse nível, é quieta e avisando: se cuide como a mãe cuida de um filho. Ela não vai remover a doença. Keter e os as é para remover o sofrimento em torno da doença. Ela não vai garantir a sobrevivência física. Isso é importante, porque a nossa passagem nesse mundo ela é transitória. Quando sai um as, é para garantir a paz espiritual, independente do desfecho físico. Viu que o nível de profundidade, quando estudamos a Cabala, ela é totalmente diferente de uma tiragem, com uma tiragem simples, né? Decorando os significados das cartas e mostrando para a pessoa, não, você vai se curar, não, você não vai. Isso aí é um despreparo muito grande para quem estuda o tarô. Né? E a mesma coisa quando vemos aqui, é nos elementos, né, o as de espadas, né, que está aqui em Keter, é Keter mostrando o as de espada que está voltado a questões do pensamento, que é o as de espada vinculado à questão da verdade, né, a verdade nua e crua. É Keter te dizendo, não se engane, mas apresente a verdade que existe ali. Oh, mas eu quero
eu vou conseguir arrumar esse emprego? Primeiro analise a verdade que está por trás disso, sem máscara. Você quer arrumar um emprego porque você gosta ou você só quer arrumar um emprego por uma necessidade financeira? Isso vai te trazer evolução ou não? Né? Não é início de algo, mas a busca pela verdade que está por trás, para assim fazer uma escolha. E o elemento agipaus, por exemplo, que é o elemento fogo, que quer dizer uma potencialidade de criatividade, né? E para associar com um exemplo mais simples, quando sai inquieta, é como se fosse aquela gasolina no carro. Ele não garante que chega, mas garante que pode fazer a viagem. Ele não é resultado, é energia para criar, é a semente. Carlos, saiu numa tiragem, Carlos, eu vou melhorar minha saúde e sai um as de paus. A resposta é simples, saiu um as de paus. Você não, aqui não está falando que você vai melhorar, você vai conseguir um trabalho, ou você vai melhorar a sua saúde. Está dizendo que você tem a semente para combater, uma energia disponível para enfrentar suas adversidades. Entendeu? Seria basicamente isso. É a analogia que a gente traz da construção, quando a gente vê o as de paus, é, vamos pensar assim, ó, conseguir um emprego igual a casa pronta. As de paus seria o cimento, tijolos, ferramentas. O as de paus não te diz sua casa vai ficar pronta. Ele te diz o seguinte: você tem os materiais para construir. E quando sai um as de paus na carta, ele está te mostrando a sua energia é essa, aponte para ela nesse momento. É por isso que nós temos que agradecer quando sai isso, um as de paus em Keter, porque ele está te mostrando um caminho. Agora você tem uma energia, você tem um combustível para lidar com essa situação. Não é só questão emocional, não é buscar pela verdade, mas agora buscar os elementos, né, que vai te garantir você lutar e evoluir no seu plano espiritual. Vamos imaginar agora uma doença como uma guerra, né? Tratamento médico seria suas armas e soldados. O Agipaus seria a munição e combustível. O Agipaus não garante você vai vencer a guerra, mas garante você tem a munição para lutar. O grande segredo do Agipaus é o seguinte: ele, o Agipaus ele pede ação, não passividade. Não é esperar, mas agir. E da mesma forma é o As de Ouros no elemento Keter, que é o elemento terra. Aqui ele não vai te representar uma nova oportunidade de emprego. Veja que não é início, os ases eles não são início, mas ele é o marco zero de todas as potencialidades, mas é um potencial para ser uma semente, para ser uma casa, um negócio e assim por diante. Pessoal, não vou me estender mais, porque aqui era só um vídeo, né, de como explicar Keter e na relação dos ases e o benefício que traz quando você estuda, né, o tarô de forma cabalística, porque a gente sai muitas vezes da decoreba e cai no elemento de profundidade, né, de buscar o significado das cartas no seu simbolismo, na sua meditação e dar uma outra dimensão na jornada, na dificuldade de quem está procurando o tarólogo, né? Então, o que vocês gostaria que vocês deixassem aí, né, o seu comentário sobre a importância do tarô, se vale a pena mesmo estudar o tarô como, como um processo cabalístico, se a cabala realmente, aí comente aí se a cabala realmente é importante para o tarô ou não, se é melhor mesmo manter o tarô, né, desvinculado da cabala. E para vocês, comente aí, espero que tenham gostado e fica até a próxima, né, pessoal?